aqui é o ET3021 da Minipa. É um multímetro analógico. Vamos ver as suas principais características e como ele funciona nesse vídeo. Vamos conhecer então esse multímetro analógico da Minipa, que é o modelo ET3021C. Ele é um multímetro analógico com muitos recursos, como a gente vai poder ver durante o vídeo. Mas antes da gente entrar em detalhes, eu gostaria de te lembrar que aí na descrição do vídeo você vai encontrar links para produtos da Minipa e também para o similar dele, que a gente já vai falar, que é o ProsKit, que pode ser comprado diretamente das lojas lá do AliExpress. Gostaria de lembrar também que é muito importante que você deixe seu like nesse vídeo, que você também inscreva-se no canal se você não for inscrito, isso nos ajuda a continuar trazendo vídeos novos todas as semanas. E também, se você desejar, deixa aí seus comentários, deixa suas dúvidas, deixa a sua opinião, que nós sempre respondemos. Bem, que informações nós temos aqui na caixa, né? Que ele é um instrumento categoria 2 até 1000 volts, categoria 3 até 500 volts, instrumento preciso, seguro e robusto. Vantagem de você comprar um produto como esse da Minipa: você vai ter manual, informações, instruções em português, vai ter suporte no Brasil, vai ter assistência técnica no Brasil, garantia no Brasil. Você comprar o similar chinês, pode ser que você pague até um pouquinho menos, mas aí você vai ter um manual em inglês, quando muito, muitas vezes ele vem até só em chinês, né? E é mais difícil, apesar de você poder trocar facilmente e tudo mais, é um pouco mais difícil obter suporte, né? Bom, vamos dar uma olhadinha nele então, com mais detalhes. Como eu falei, existe um similar vendido com a marca ProsKit. Na verdade é o mesmo produto, né? Eu vou deixar o link aí. Estou mostrando uma imagem dele, vocês podem ver que é igualzinho. A ProsKit tem vários modelos, inclusive alguns que são verdes, né? A Minipa inclusive tinha um outro modelo anterior a esse, o C, né? Não me lembro exatamente qual era o modelo, que também era equivalente a um desses da ProsKit, né? Aqui, como eu falei, né, nós temos o manual de instruções em português. O manual não é grande, mas é bem detalhado, né? Então tem toda uma introdução, fala dos acessórios, fala aqui das questões de segurança, das faixas de medição, informa aqui como é que você vai fazer cada tipo de medição, manutenção dele, colocação da bateria e das pilhas. Isso nós vamos ver na prática. Se precisar de alguma informação, a gente volta ao manual. Aqui as pontas de prova, são pontas de prova bem interessantes, né? Não sei se você viu, nós fizemos review já de dois dispositivos analógicos, o SK22 da Excel e o Icari HM202A Plus. Os dois são similares também, né? Eles têm a ponteira muito pequenininha, muito fininha. Eu até comentei no vídeo que dá medo de trabalhar com os 1000 volts também, que eles dizem que atende, né? Essa aqui não, já é uma ponteira aí de porte bem interessante, a gente percebe que ela tem uma boa qualidade. Isso é uma questão ótima, né? Que te dá segurança realmente para trabalhar com esse aparelho aqui, né? Elas têm pontas aqui de proteção, né? Tampas, né, de proteção, não tem aquela que deixa só o pedacinho à mostra. Então vamos deixar isso para cá. Aqui nós temos, né, o multímetro e ele vem também com um conjuntinho aqui de pilhas, né, 2 pilhas e uma bateria 9 volts. Bem, olhando assim, o que nós podemos observar? Primeiro, o porte dele é um instrumento de grande porte, né? Ele tem realmente uma largura boa, né? Ele dá aqui, né? Ele tem uma mão grande, ele ocupa a mão toda. Ele tem, né, uma escala, né, na verdade um galvanômetro aqui com várias escalas, né? Então escala de resistência lá em azul lá em cima. Tem 3 escalas aqui de tensão, de 10, 50 e 250, muito similar a outros analógicos que nós vimos, né? Ele tem aqui outras escalas para ver, por exemplo, a parte de ganho de transistores que ele faz, a parte de corrente, né? Interessante que esse suporta até 10 amperes, então ele mede corrente até 10 amperes. Eu não sou muito amigo aí de medir corrente com multímetro, mas como ele suporta 10 amperes, nós vamos fazer uma medição aqui mais tarde, mais à frente no vídeo, né?
Ele tem, né, em amarelo aqui o botão para zerar, né, de regulagem. Nós temos na parte traseira uma coisa interessante, ele tem dois apoios, um para ficar nessa posição e um outro que permite que ele fique numa posição mais deitada, mas também, olha, ele tem duas regulagens aqui, né? Eu posso deixar ele bem mais deitadinho ou um pouco mais em pé. Então, te dá aí um ângulo adequado para cada tipo de trabalho que você precise, né? Também isso aqui permite, né, se você levantar, permite que você tenha aqui o espaço, você coloque ele num parafuso ou num gancho, né, para deixar ele fixo em algum lugar também é possível. Ele é bem construído, essa parte azul ela é de borracha, um revestimento de borracha, e aqui é plástico rígido, mas ele é muito bem construído. Bem, vamos então colocar as pilhas e começar a fazer os testes, né? Ele tem dois compartimentos aqui. Para abrir o primeiro, que é o da bateria, nós vamos precisar soltar esse parafuso. Temos que tirar totalmente o parafuso. Por quê? Porque ele corre nesse sentido, né? Se o parafuso ficar uma pontinha ali, ele já não abre. Então aqui é o compartimento da bateria. Nós temos aqui a indicação, né, de positivo e negativo. Nós já vamos colocar a bateria. E nós temos na parte aqui de baixo a localização das pilhas, e aí ele não usa um parafuso, ele usa essa travinha. Eu não sei se é possível ver no vídeo, mas tem aqui um desenho de um cadeadinho fechado e um cadeadinho aberto, né? Então eu coloco na posição do cadeado aberto onde está a seta e ele vai abrir. Então aqui o que nós temos, né? Nessa parte maior, nós temos aqui, nós podemos enxergar os dois fusíveis. É um fusível, né? Tá escrito bem pequenininho aqui, de meio ampere, outro de 10 amperes. A capacidade máxima dele, né, como a gente já falou, de leitura de corrente é 10 amperes. Aqui fica bem visível, né, esse fio de cobre aqui rígido, é o chamado shunt, que é por onde passa a corrente quando ele está medindo, né? E o fusível fica em paralelo com ele. Aqui nós temos dois fusíveis reserva. Então está marcado aqui 10 amperes e meio ampere. Então se queimar algum desses fusíveis, eu tenho aqui uma reserva. Vamos colocar então as duas pilhas, que são pilhas pequenas, né? Na verdade AAA, chamadas palito, e a bateria de 9 volts nele. E vamos começar a fazer alguns testes. Prontinho, né? Ele está aqui já com as pilhas, né, com a bateria e as pilhas. Nós temos aqui, né, então na escala, posição desligado, foi uma crítica que eu fiz aos outros analógicos que eu vi até hoje que não tem a posição desligado. Aqui nós temos corrente alternada. Aliás, a primeira medição que nós vamos fazer, o primeiro teste, vai ser corrente alternada de 127. Então estou colocando na escala de 250 volts, que corresponde a essa escala preta aqui, né? Aliás, esse plástico de proteção eu vou tirar para não dar muito brilho aí na câmera por causa das luzes, né? Então vamos tirar o plástico de proteção. Pronto, acredito que agora nós tenhamos uma visibilidade melhor aqui do galvanômetro dele, né? Então nós temos aqui 3 escalas de tensão, né? Tanto serve para voltagem alternada como contínua. Escalas de 10, 50 a 250 e a de 1000, né? A de 1000 trabalha lá em cima. Então nós temos aqui, né, 10, 50, 250 e 1000. Eu vou trabalhar com 250, que dá um meio de escala aqui para medir 127, né? Então o que eu espero? Vou estar nessa primeira escala preta aqui, né? Então para 127 eu tenho 100 e 150. 125 é aqui, 127. O ponteiro vai estar um tracinho aqui, no máximo 2 tracinhos, além do meio, né, da escala, a hora que eu medir 127, é isso que eu espero. Vamos ver se esse suporte aqui dá uma posição legal para a gente gravar, ficou bacana, tá dando uma imagem boa, né? O que eu vou fazer? Já está nessa posição, então, de leitura de tensão alternada. Eu vou tirar as proteções aqui das pontas de prova, tanto as proteções das ponteiras, né, das agulhas, como também aqui dos conectores. Essa proteção de conectores, eu não canso de falar, muita gente, quando começa a usar o multímetro, joga fora, mas é bom, né, você manter, porque
A ideia é que elas não permitam a entrada de sujeira e também ajuda a evitar a oxidação prematura desses contatos, o que atrapalha muito, né, algumas medições, principalmente de resistência e tudo mais. Então tá aqui nossos cabinhos, né, desembaracei um pouquinho. Então vou ligar aqui no vermelho, a ponteira vermelha, e aqui a ponteira comum no preto. Aqui nós temos um outro conector para leitura de corrente com até 10 amperes. A leitura de corrente até 500 miliamperes pode ser feita aqui mesmo, né? Vamos então usar aqui a nossa extensão e fazer a ligação aqui das duas pontas de prova na minha energia que vem aqui da rede, né? Então aquilo que eu falei, né? Ela está marcando, ela está com um pouquinho de erro aqui, né? Ela tá exatamente no meio da escala, então ele está marcando 125, um pouquinho mais de 125 volts. A minha nominal aqui é 127. Normalmente quando eu meço com multímetros analógicos, né, ela fica em torno de 127 e pouquinho, 128. Então ele está dando aqui um pequeno desviozinho aqui para menos, né? Pelo que eu posso perceber. Um ponto interessante que eu já citei em outros vídeos que eu fiz, mas reforço aqui, é esse espelho que existe na escala. O espelho é para evitar o efeito de paralaxe, que é chamado, quando você olha o mostrador, né, o galvanômetro um pouquinho de lado, você pode perder a posição exata onde está o ponteiro, então você vai olhar no reflexo dele e você vai conseguir ter uma precisão melhor. Eu confesso que no meu caso eu tenho dificuldade para achar esse ponteirinho fininho no espelho, mas é para isso que serve, tá? Bom, então parte de corrente alternada, ele mediu bem aqui. Vamos agora dar uma olhadinha em corrente contínua e depois também na parte de corrente de resistores, né, que ele também faz a medição aqui. Ele tem também funções aqui em corrente contínua para medir baterias, né, ou pilhas, 9 volts e 1,5. Vamos também testar isso aí e ver o que ele nos dá de informação. Aqui ele tem, né, a bateria e tem essa faixa verde. Eu acredito que a faixa verde indica, né, exatamente, faixa vermelha, bad, e faixa verde, good. Então ele vai indicar, quando eu colocar na faixa de bateria, se a bateria está boa ou está ruim, né? Então, vamos, antes de medir baterias, vamos medir corrente contínua. Corrente contínua, eu vou colocar aqui na faixa de 10 volts contínuos para a gente medir. Bem, para fazer a medição de corrente contínua, nós vamos utilizar aqui esse instrumento de referência que tem tensões de 2,5, 5, 7,5 e 10 volts. Ele é um instrumento de precisão, ele tem um circuito aqui que consegue enviar essa tensão com uma excelente precisão, exatamente para que a gente possa verificar se os instrumentos de medição estão funcionando adequadamente. Se você não viu, tem um vídeo sobre esse instrumento e esse aqui também que tem as referências de capacitores e resistências, e eu vou deixar o card aí para você dar uma olhadinha. Bom, vamos colocar aqui então, muito cuidado quando você está utilizando multímetros analógicos com a polaridade na corrente contínua. Se você inverter a polaridade, ele força a agulha para o outro lado, e se a tensão for alta, você pode causar algum dano ao equipamento. Então estou colocando aqui, inicialmente a gente está com 2,5, né? Eu estou, vejam, na escala de 10 volts. Qual que é a escala de 10 volts? É a mais embaixo aqui, ela vai de 0 a 10, para me dar uma precisão melhor. Vejam que aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 4, e esse tracinho do meio é 3, né? Então o ponteiro está exatamente entre o 2 e o 3, que significa 2,5. Está medindo muito bem. Então a precisão aqui da medida da tensão dele está ótima, né? Agora eu vou mudar o meu instrumento aqui para 5 volts. Então foi para 5 volts, exatamente meio de escala, né? Então, aliás, ele está um pouquinho abaixo aqui do meio da escala, mas seria, né, na escala de 0 a 10, que é essa de baixo, 5 seria entre o 4 e o 6, né? Tracinho do meio. Tá aí, vamos medir 7,5. O que eu espero 7,5, né? Eu tenho 6 e 8 aqui. Então esse do meio é 7, o 7,5 ele vai ficar entre o 7 e entre o 8, bem no meio aqui. Vamos ver se isso acontece mesmo.
Então tá aí, ele tá mais para 8, né? Na verdade é que eu tô olhando de lado. Vamos ver se o espelhinho agora me ajuda. Ó, o espelhinho até me ajudou. Ele tá marcando corretamente. A minha posição aqui, eu tô olhando de lado, o ponteiro parece estar mais para a direita, né? Mas na verdade, quando eu olho exatamente de frente, ele tá bem próximo ao 7,5 mesmo, né? Uma precisão boa aí para medida de tensão contínua. 10 não foi ainda, né? Agora foi 10, é o fundo de escala. Então tá 10. O que eu posso fazer para medir o 10 também, né? Eu posso mudar a escala para 50. Na escala de 50, que é a escala do meio aqui, né? De 0 a 50, o 10 vai ficar exatamente aqui. Vamos ver se isso é verdade. Vamos conectar de novo aqui. É isso aí, medindo exatamente 10 volts tensão contínua. Vamos fazer os testes aqui com baterias e pilhas, né? Ver como ele mede isso. Vou começar aqui com uma bateria de 9 volts. Vejam também, no lado positivo dela é o menor e o negativo é o maior. E aqui uma pilha de 1,5. Eu vou colocar aqui na escala, então, de bateria de 9 volts. E vou ligar vermelho no pequeno e o pretinho aqui no negativo, que é o mais alto. Vejam que ele passou até da faixa verde aqui, né? Então significa que essa bateria está ótima. Essa é a indicação que ele nos dá, né? Vermelho é bad e verde good, né? Então ela está para cima de good. Aqui nós temos a de 1,5. Então a de 1,5 é mais chatinha para a gente segurar. Eu vou pegar aqui na mão para ficar mais fácil. Então vou colocar aqui o lado preto no negativo. Essa aqui já não está tão boa, ó. Vejam que interessante, ó. Ela tá aqui entre o bad, tá mais para bad do que para good, né? Ela tá realmente bem ruinzinha aqui essa bateria, né? Que outras medições nós temos aqui? Nós temos a parte de resistências, né? Então aqui eu tenho, nesse instrumento aqui, né, de precisão, eu tenho nessa referência, tenho resistores de 10, de 100, de 1, de 10 e de 100K. Então, aqui nesses selinhos eu tenho as medidas que foram feitas na aferição deles, né? Então, o de 10 é 10 mesmo, o de 100 é 100.02, o de 1000 é 999.9, o de 10.000 é 9.999 e o de 100 é 100.01. Para instrumentos digitais, isso aqui faz diferença, né? Para um instrumento como esse, acredito que a gente não tenha a visibilidade aqui que a gente vai ter, né? Bom, vou colocar na escala de resistências, que é essa daqui. Nós podemos observar que nós temos vezes 1, vezes 10, vezes 100, vezes 1K, vezes 10K e vezes 100K. Então, como eu vou começar com resistência baixinha, eu vou colocar no vezes 1. O vezes 1 vai me mostrar aqui nessa escala de cima, que é a escala de resistências. Vejam que é uma escala invertida, né? Aqui eu tenho 0 e aqui eu tenho 2K. Ele vai mostrar, por exemplo, 1, né? Na verdade 10 ohms, ele tem que mostrar 10 ohms que está aqui, né? Exatamente esse azul 10 aqui. Antes de medir resistência, eu tenho que fazer uma calibragem dele. Opa, ele está na... Vezes 1 também funciona como continuidade. Eu nem sei se ele vai medir esse nosso resistor de 10, né? Em todo caso, eu tenho que fazer aqui um ajuste, ó, colocar ele no 0. Pronto, ele está no 0. Aliás, passou um pouquinho do 0, né? Agora está no 0, para que eu tenha melhor precisão. Eu não tive bons resultados, não, com multímetros analógicos, com a parte de resistores. Ó, esse resistor aqui, como é 10, ele vai indicar continuidade, mas ele está medindo 10, embora ele indique continuidade, né? Eu acho que seria melhor para ele se ele tivesse a continuidade separada do vezes 1, né? Mas enfim, é o que está aqui, né? Esse é de 100, então vejam que ele está medindo 100, que é exatamente aqui, na escala de vezes 1. Se eu colocar em vezes 10, ele vai medir 10. Ó, já deu uma diferença. Na escala de vezes 10, eu também preciso calibrar. Toda vez que eu troco de escala, é interessante eu calibrar a resistência para 0. Ó. Encosto as duas ponteiras, né? E coloco no 0, resistência 0. Vamos de novo agora no de 100, ver se ele está agora sim, ó.
Ele está marcando 10, porque eu estou no 10 vezes, né? Então 10 vezes 10, 100, que é o valor desse resistor. Vamos para um resistor agora de 1000, né? Ou ele é de 9.999, 1000. Ele está marcando 100 na escala de 10. Significa o quê? 10 vezes 100, 1000, tá certo? Se eu colocar na escala de 100, ele tem que ir para 10. Foi. Não preciso nem calibrar direitinho, né? Posso calibrar, o ideal é que eu calibre, né? É que aqui eu sei o valor do resistor, né? Mas ele tá bem calibradinho. Agora nós vamos para um de 10.000 ohms, né? Ou 10 quilo-ohms. Então na escala de 100, ele está em 100, 100 vezes 100, 10.000. Se eu colocar na escala de 1K, ele tem que medir 10, porque ele é exatamente isso, ele é 10K. Eu estou na escala de 1K, ele está medindo 10K. Se eu colocar na escala de 10K, ele vai medir 1, né? Deu uma pequena diferençazinha aí, mas está medindo certo. E o último é de 100K. Então eu vou colocar aqui 100K. Então ele está com uma precisão razoável, né? Nos outros testes de multímetros analógicos que eu fiz, eu fiquei muito decepcionado com essa parte de resistência. Não tive resultados bons, né? Agora aqui, ó, eu estou medindo de 100K na escala de 1K, então ele está medindo 100. Se eu mudar a escala para 10, ele tem que medir 10, né? E se eu mudar a escala para 100, ele tem que medir 1. Na verdade, ele está descalibrado aqui, né? A gente teria que calibrar. Eu estou fazendo uma calibração aqui de orelha, né? Mas seria essa a ideia, né? Então, olha, está bem preciso aqui para resistências, viu? Bem preciso. A única coisa que eu não gostei é que o aviso, né, de continuidade está junto com vezes 1. Isso atrapalha um pouquinho aqui, né? Essas medidas. Bom, vimos então resistência, vimos tensão, tanto contínua como alternada nessa escala, contínua nessa escala. Aqui nós temos as medidas de microamperes de corrente, então vai de 80 micro a 2.5 mili, né? 25 mili, 250 mili ou 10. 10 eu vou ligar aqui. Mas tem um detalhe, eu falei que a gente ia ver isso depois, só que eu não vou conseguir ver. Por quê? Ele está aqui na escala, ele mede corrente contínua, ele não mede alternada. Os testes que eu costumo fazer, eu uso uma lâmpada de corrente alternada. Então nos resta, antes de finalizarmos esse vídeo, fazer somente aqui uma medição de um resistor, do ganho do ganho de um transistor, que é aqui. A gente pode ver essa escalinha aqui, ó. Então aqui eu tenho o HFE que ele fala, e LED, né? Ele mede LED também. Vamos dar uma olhadinha no LED aqui. O LED, o que ele faz? Ele deve medir a queda de tensão do LED. Vamos ver se é verdade, né? Então eu vou colocar aqui, eu vou pegar esse LED. Ó, não acontece nada, por quê? Porque eu estou ao contrário, né? O LED ele só acende na posição certa, né? Agora sim, ele acendeu e ele está marcando ali, se eu olhar na escala de vezes 10 volts, ele está marcando 2,5, né? Mais ou menos, que é a queda de tensão dele, que é mais ou menos o que a gente já mediu em outros. Esse amarelinho aqui, ele tem uma queda de tensão um pouquinho menor, né? E o branco é praticamente igual, o azul tá aqui também, uma queda de tensão aqui similar ao de azul, né? Bem, o HFE, né, que é o ganho de transistor, ele mede nessa faixa azul aqui do meio. Então ele vai de 0, 50, 100, aqui 200, 500 e 1000, né, que é a capacidade máxima dele. Como é que nós vamos fazer isso? Eu tenho aqui um transistor, eu tenho que colocar ele adequadamente aqui, né, na posição certa, se ele for NPN ou PNP. Eu posso colocar o LED aqui também, olha que interessante, posso colocar nesses furinhos também, né? Como os furinhos são alinhadinhos, eu preciso desentortar ele aqui e vou colocar e vamos ver o que ele vai medir. Então esse transistor que eu tenho aqui, ele é um NPN, né? Primeira perninha é o emissor, depois eu tenho a base e coletor. Então ele está dando aqui para mim, olha, um ganho entre 0 e 50, eu diria que é 10, 20, 30, 40, exatamente. Cada tracinho desse é 10, né? Então ele está com quase 20 aqui de ganho. Qual que é essa escala, né? Não sei qual que é essa escala, mas quase 20 aqui dentro dessa escala de leitura de transistores.
Para quem trabalha com eletrônica, isso é muito útil, inclusive ele tem aqui forma de medir também fuga, né, dos transistores usando os ponteiros, está no manual. Então, para quem trabalha com eletrônica, pode utilizar ele também para esse tipo de medição, né? Bem, basicamente é isso que a gente tem então, só não vou conseguir medir a parte de corrente, que ele trabalha somente com corrente contínua, como eu expliquei. Eu não tenho aqui as conexões necessárias aí para fazer um teste, né? Mas trata-se então de um instrumento bem interessante. A precisão da parte de resistores foi superior ao dos outros que eu fiz, né? Eu deixei no início do vídeo aí o card dos outros dois instrumentos, né? Dos outros dois multímetros analógicos que eu testei. Eu tive muito problema com os resistores. Esse aqui ele foi mais preciso, ele ficou mais adequado. Inclusive, quando a gente zera a escala, os outros flutuavam muito, né? Eu não conseguia praticamente achar o zero. Esse aqui foi fácil de achar o zero. Então, trata-se, né, pelo que a gente pode observar, de um instrumento de qualidade melhor do que os outros que a gente viu anteriormente. Inclusive, né, obviamente, ele é um instrumento mais caro. Tem aqui a garantia da Minipa. Como eu falei, grande vantagem aí de todo o manual dele em português, um manual bem extenso, bem detalhado. Vale a pena então, se você está procurando um multímetro analógico, considere comprar esse daqui. Você vai encontrar um link aí para produtos da Minipa lá na Amazon, que eu deixei. Talvez você não encontre exatamente esse modelo na data em que você procurar, mas você vai ver o que a Minipa está oferecendo. Além disso, eu deixei também o link para a compra do PROSkit, que é esse mesmo instrumento, só que vendido diretamente na China. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você, que tenha sido possível você conhecer as funcionalidades desse instrumento. Não esqueça então de deixar o seu like nesse vídeo, deixe seus comentários, deixe suas dúvidas, a gente sempre responde. E inscreva-se no canal se você não for inscrito, isso permite que nós continuemos a trazer novidades todas as semanas. Muito obrigado e até um próximo vídeo.